Fala pessoal, então dando continuidade ao projeto de KeyVMD, nesse vídeo eu vou adicionar as outras componentes da janela 1 e da janela 2. Então relembrando o que já foi feito, eu vou executar aqui meu programa, vou clicar no primeiro botão e está aí a janela 1 com apenas essa toolbar. E aqui embaixo eu vou adicionar as outras componentes da minha aplicação, beleza? Portanto, eu vou entrar aqui no meu arquivo .kv e aqui está a janela 1, onde tem apenas a componente toolbar. E agora eu vou adicionar as outras componentes na janela 1. Eu vou começar por uma label. Na verdade vou colocar um text button, é melhor. E aí no texto do botão eu vou colocar digite a velocidade em quilômetros por hora. O tamanho da fonte vai ser de 30 e a posição no eixo X eu vou deixar centralizado com 0.5 e no eixo Y eu vou deixar um pouco acima, vou colocar 0.75. Pronto. A próxima componente é uma caixa de texto, onde vão entrar os dados da velocidade. Então, vai ser uma text input. E aí, ele já cria os parâmetros de identificação, ID e de texto. No ID, eu vou colocar caixa underline texto. No texto, vou deixar vazio e também vou tirar o parâmetro multiline, colocando falso. Isso limita o texto apenas a uma linha, beleza? Já na posição, em X eu vou colocar 0.5, bem central, e em Y eu vou colocar abaixo do text button, portanto 0.64. E essa caixa de texto vai ter o tamanho de 0.8 de comprimento e 0.1 de altura. Pronto. A próxima componente vai ser o botão de converter, que eu vou colocar o botão mais estiloso, que é o Fill Round Flat Button. O texto do botão vai ser converter. A posição dele vou colocar bem à esquerda, portanto em X vai ser 0.8 e em Y vai ficar logo abaixo da caixa de texto. Vou colocar 0.53. O tamanho vai ser um botão pequeno, então eu vou colocar 0.2 de comprimento e 0.1 de altura. Show! Agora eu vou testar. Vou voltar para o meu arquivo .py, executar para ver como está ficando. Então tá aí. Aqui está minha janela principal, vou clicar no primeiro botão e está aí minha janela 1. Tá bem legal. Eu tenho um toolbar, tenho um text button, que funciona como uma label, tenho minha caixa de texto, onde eu vou entrar com os dados da velocidade, e aqui o botão de converter. Quando eu clicar nele, vai aparecer aqui no meio o valor da velocidade em metros por segundo, que ainda vou ter que adicionar uma label de resposta, ok? Para essa velocidade convertida. Uma outra coisa que eu vou fazer é colocar um toolbar aqui embaixo com o botão de voltar para a janela principal. Então, vou voltar aqui para o meu arquivo .kv e antes de adicionar a label de resposta, vou aumentar a fonte do meu botão de converter. Vou colocar 17. Show! Além disso, eu vou colocar o fundo do botão da mesma tonalidade do toolbar. Então, vou copiar esse comando de cor de fundo e vou colar aqui no botão de converter. Pronto. Agora sim, vou adicionar a componente label para minha resposta. Vou identificar essa componente por resposta. O texto vou deixar vazio e o tamanho da fonte vou colocar bem grande, 65 por exemplo. E esse texto vai ser alinhado de forma central. A posição vou colocar no eixo X igual a 0.5 e no eixo Y vou colocar mais lá embaixo 0.28. Beleza. Bem, vou colocar um teste aqui no texto para a gente ver como é que ficou. Vou executar novamente, clicar aqui e veja só, está aqui a minha resposta. Ficou bem localizada e de bom tamanho. Então, quando eu colocar um valor de velocidade em quilômetros por hora aqui e clicar em converter, o que vai aparecer é a resposta em metros por segundo, exatamente aqui no lugar dessa palavra teste. Bem, uma outra coisa que eu vou fazer é mudar a cor da resposta para ficar mais proeminente. Então, vou usar o parâmetro color e aí eu vou colocar o código RGB para o amarelo, que é hashtag FFF00. Pronto. Vou executar novamente.
Ah, agora está bem melhor. Para fechar com os componentes da janela 1, agora eu vou adicionar uma toolbar na base da janela com o botão de voltar para o menu principal. Então, vou subir aqui e criar essa componente abaixo do toolbar, só para deixar um pouco mais organizado. E aí vou criar a componente Bottom App Bar, que é um toolbar mais completo. Inclusive, dentro dela, eu utilizo a componente toolbar. E aí o título vai ser menu principal. Vou usar o parâmetro modelo type como bottom, base, fundo, ok? E também vou usar o parâmetro ícone, que representa o ícone do botão de voltar. Portanto, vai ser uma seta que aponta para a esquerda dentro de um círculo, ou seja, arrow left circle. Show! Vou voltar aqui, vou executar, clico no primeiro botão e está aí minha janela 1, com o toolbar na base e com o botão de voltar. Bem, para ficar um pouco melhor, vou colocar esse botão no final do toolbar. Então, vou voltar para o meu arquivo.kv, vou adicionar um novo parâmetro no meu toolbar, que é o mode. E aqui eu coloco no final, ou seja, end. Pronto, vou voltar, executar novamente, entrar na janela 1, e olha só, o botão de voltar foi para o final do toolbar. Tá bem legal. Para fechar, agora eu vou só tirar esse teste da minha resposta e vou copiar todas as componentes da janela 1 para a janela 2, alterando o que for necessário. Então vou apagar o nome teste. Vou copiar a partir daqui. Agora eu vou colar na janela 2. Pronto. Deixa eu corrigir isso. E aqui no text button, a velocidade é em metros por segundo. Pronto. Eu acho que é isso. Vou executar novamente. Agora eu vou clicar no segundo botão e está aí minha janela 2 com todas as suas componentes. Beleza? E por enquanto é isso.